Pai, mais uma vez, nos submetemos à Tua autoridade neste lugar, ó Deus. Ninguém aqui é maior do que o Senhor, ó Deus. Ó Deus, e nessa noite em qual nós estamos diante da Tua mesa, Pai, nós clamamos, ó Deus, por entendimento da Tua palavra, pela revelação, a compreensão, ó Deus, da Tua palavra sobre as nossas vidas. Ó Pai, que possamos estar assim, com a mente alerta, o coração receptivo ao poder da Tua palavra, à semente da Tua palavra, Pai. E que essa semente, ó Deus, ela possa frutificar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ó Deus, me conceda graça, que eu seja tão somente um instrumento usado conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, abre a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, no verso 2. Romanos, capítulo 2, no verso 2. Diz assim o texto: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ai, ai, ai. Juízo. Meu irmão, quando nós fazemos atendimentos nos gabinetes, atendimentos pastorais, aconselhamentos, tratamento da alma, a gente sempre procura fazer uma pergunta para as pessoas. E a gente pergunta assim: você tem certeza da sua salvação? E, meu irmão, a grande maioria diz não. A grande maioria diz não ter certeza da salvação. E essa é a primeira pergunta que eu deixo para você. Porque nós precisamos entender que Jesus veio nos salvar de termos de pagar a penalidade eterna pelo pecado. Uma pessoa recebeu e entendeu. Aleluia. Jesus, ele veio nos salvar, irmão. A condenação eterna por causa do pecado era para mim e para você. E Jesus, ele veio nos salvar disso. Quando a vida de Jesus ela é entregue em nosso favor, nós vemos a maior expressão de amor de Deus para conosco. O amor de Deus é revelado. Pense no seguinte: no princípio o Senhor criou a humanidade, juntamente com os animais, os pássaros, os insetos, não sei para que o pernilongo, é só um desabafo. As criaturas marinhas e todo o restante da terra, inclusive a atmosfera perfeita. A gente lê em Gênesis capítulo 1, no verso 31, a Bíblia dizendo: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, ele coloca uma criação perfeita nas mãos do homem, a fim de que o homem guardasse e mantivesse. O Salmo 115, no verso 16, a Bíblia diz o seguinte: os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Então seria responsabilidade de Adão proteger não apenas a ele, mas toda a criação. Agora, irmão, Deus não queria ter
uma espécie de robô no jardim. Deus não queria que Adão não pudesse ter escolha. Deus não queria que Adão não pudesse escolher livremente amar e obedecer a Ele. Então, Deus coloca então Adão com essa vontade, com essa condição de escolher. E Deus mostra para ele tudo o que ele fez. E dentre uma infinidade de coisas que Deus mostra para Adão, Ele dá a seguinte ordem: você pode comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. E a morte que Deus fala aqui não era a morte física, porque quando Adão peca, quando ele desobedece a Deus, ele não morre fisicamente. Aqui a morte que está falando é essa separação do homem de Deus. A separação. Depois de algum tempo que Deus fala isso para Adão, Satanás, na figura da serpente, engana Eva. E o engano que ele traz é de uma forma a qual ele perverte o caráter de Deus aos olhos dela. Ele consegue tirar de Eva o foco de tudo o que Deus permitiu e mantém o foco dela somente naquilo que Deus não permitiu. E é interessante, irmão, porque nós vemos isso nos dias de hoje. Porque nós temos essa mania de reclamar de tudo aquilo que não conseguimos e esquecemos de olhar tudo aquilo que Deus nos deu. Porque a fala da serpente com Eva é a seguinte: não é verdade que Deus proibiu você de comer desta árvore? Mas a fala de Deus não foi com foco na proibição. Olha a imensidão que está à sua disposição, Adão. Isso tudo é seu. Aquela ali é minha. Não coma dela. A serpente tira os olhos de Eva de tudo que Deus deu e foca só na proibição. Uma vez que ela considera a árvore como sendo boa, benéfica, agradável, ela come. Por quê? Porque com o foco mudado, ela passa a ver Deus não como um Deus que supre todas as necessidades, não como um Deus que dá as coisas, não como um Deus doador, mas o foco que a serpente coloca em Eva, ela começa a ver Deus como um Deus que tira. Ele não é doador. Ele tira as coisas da gente. Ele proíbe. Mas a humanidade ainda não havia caído. Mas quando Adão toma parte disso, a criação assume a natureza da morte. Por esse motivo, o pecado dele foi maior. Porque Eva, ela foi enganada pelo diabo. Ela não ouviu de Deus a direção. Adão ouviu de Deus. Ele não foi enganado. Ele foi desobediente. Ele foi desobediente. Consequentemente, não somente Adão, mas toda a criação que havia sido colocado sobre a sua autoridade, imediatamente assume a natureza da morte.
Antes da traição de Adão, os animais não devoravam e comiam carne nem morriam. Tornados, terremotos, furacões, fome, doença, peste, isso não existia. Tudo isso foi resultado do homem não guardar o que Deus confiou aos seus cuidados. Agora, não somente a humanidade tinha a natureza da morte, mas também toda a criação. Romanos 8, 20 e 21. O texto diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A natureza não foi amaldiçoada com a morte por escolha, mas pela insubordinação do homem. O homem não protegeu aquilo que foi confiado a ele. Adão se submeteu não só à natureza, mas a si mesmo, sua esposa e todas as gerações futuras ao que era originalmente maldição, que era destinada ao diabo. O que Deus tem te confiado e você não está protegendo? O que Deus tem colocado na tua mão, irmão, e você não está defendendo? O que Deus tem te entregue? Muitos aqui Deus tem dado direcionamentos para certas coisas e você não tem feito. Você não tem feito. Deus está te confiando chamado, Deus está te confiando dons e talentos. Deus está te confiando sustentar a obra. E você está fazendo? Ou será que ao invés de você proteger aquilo que Deus tem te dado, aonde Deus tem te plantado, aquilo que Deus tem te confiado, ao invés de você proteger, você é aquele que está trazendo destruição? Cuidado, irmão. Cuidado. Deus tem te chamado para gerar vida e você está gerando morte. Cuidado. Tem gente se matando pelo Evangelho e você apontando o dedo, acusando. Cuidado. Deus confiou algo a nós, irmão. A obra dele é herança nossa. E o que nós estamos fazendo com ela? Muitos de nós estamos arrumando desculpas. Muitos de nós estamos arrumando discursos até muito bonitos. Mas estamos matando a obra que Deus nos confiou. Nós temos que tomar cuidado, irmão. Aí Deus levanta outro para usar, e você fica ferido e chateado, porque você não tem oportunidade, mas você tem sido o maior disseminador de contenda da obra. A gente fala culto após culto, após culto, após culto, após culto, sobre entrega, sobre a vida de oração, vida de leitura da palavra, sobre ter uma vida diferenciada, atitudes diferenciadas trazem resultados diferenciados, de se entregar para Deus. Mas e o que você tem feito, irmão?
Eu não tenho as ferramentas que me levam a... Ô, amado, só aqui você tem 4 cultos na semana. Mais o GC. Mais seminário teológico. Mais sala de oração. Mais escola de oração. Todo mês é mandado nos grupos de atos da igreja o calendário da leitura anual bíblica que nós fazemos. Temos pastores disponíveis para atender, para aconselhar, para orar por você. O que falta, irmão? Até quando o problema vai ser sempre o outro e você não vai assumir a sua culpa? E desculpa, isso não está na pregação. Até quando, irmão? Você precisa, a palavra de Deus tem que mudar a tua história, tem que mudar a tua forma de pensar. Tem que mudar a tua vida. Quando a gente fala que havia uma condenação sobre nós por causa do pecado, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí a gente fala, olha, a condenação eterna era para nós, o juízo era para nós, o castigo era para nós, mas Jesus morreu em nosso lugar. A nossa reação? Tipo assim, não fez mais que a obrigação dele. Ô querido, se isso não te empolga, tem um problema muito sério na tua vida. Se não empolga você saber que Deus mandou seu único filho para viver nessa terra, para levar sobre ele todos os meus pecados, ele leva sobre ele, e por causa do sangue que ele derrama na cruz, eu sou lavado, remido, sou transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Meu irmão, se isso não te empolga, você tem um problema sério. E o que ele cobra? Graça. Você não merece, eu faço. Você não merece, mas eu te amo. Eu fiz por você. Você não merece, mas o meu amor é tão grande, que o meu amor pelo mundo é tão grande, que eu enviei meu filho para que vocês creiam nele e não morram, mas tenham vida eterna. Isso tem que te empolgar, irmão. E quando você entende isso, quando isso entra no teu coração, quando isso te empolga, nada mais importa. Aí acaba a fofoca, acaba a conversa fiada, acaba tudo. Você sabe por quê? Porque o papo da congregação muda. O papo da congregação para de ser, olha, você viu o irmão, e passa a ser, Jesus morreu por mim. Aqui, deixa eu te falar, o papo para de ser, olha, você está vendo o que está acontecendo? E passa a ser, deixa eu te falar, Deus já falou com você hoje, Ele falou comigo isso aqui hoje no meu devocional, no meu tempo de oração, no meu tempo de leitura bíblica. A conversa muda. A conversa muda, irmão. Meu irmão, a condenação era para mim e para você. E se Deus cumprisse os seus juízos sobre nós, Ele não seria mau. Ele permaneceria justo. Justo. Aí eu já ouvi essa pergunta, tá? Mas você fala de um Deus de amor, um Deus que ama, mas como que um Deus que ama está mandando pessoas para o inferno?
Ô querido, a culpa não é dele, é nossa. Desde Adão, nós temos essa tendência. Adão, comeu da fruta? Foi a mulher que você me deu. Tipo assim, eu nem queria. Eu estava bem solteiro. Você me arrumou esse problema? Olha o que ele trouxe. Marido não olha para a esposa, não. É a mulher que você me deu. Desde Adão nós temos a tendência de tirar o foco da culpa, da nossa culpa, de nós, e colocar no outro. Ô irmão, essa palavra tem que mudar a sua história, irmão. Você tem que mudar a tua vida. Você tem que entrar na tua cabeça o que Jesus fez por nós. Você precisa entender isso. Quando você realmente entender a dimensão do sacrifício da cruz, vai virar uma chave na tua vida, irmão. Vai virar algo em você. E é tão legal porque quando a gente entende o que Cristo fez e a gente entende o sacrifício, a gente realmente, nós paramos de ser críticos. A gente olha para os irmãos que gostam do roda-roda. Tem uns irmãos que gostam do roda-roda Jequiti, né? Você olha para aqueles irmãos e você entende Cristo, você não vira e fala assim, nossa, que exagero. Não, você quer pular dentro. Porque Deus não tem filho predileto. Se está fazendo neles, eu quero também. Opa, peraí, o irmão está sendo usado em cura. Opa, eu aqui, eu também quero. Você começa a desfrutar do que Deus tem para você. Você começa a desfrutar. Você precisa entender realmente o significado de 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Porque você entende o sacrifício da cruz. Quando você entende o que Jesus fez por mim e por você, irmão. Quando chega um irmão aqui para dar a palavra da oferta, e meu irmão, pelo amor de Deus, viu? Só não dê meu carro porque ele já foi. Você não se prende a mais nada, irmão. Deixa eu falar para você aqui. Você que não estava na reunião dos obreiros de tarde. A gente estava na Argentina. Preguei na igreja lá de Buenos Aires. E durante a pregação, irmão, eu tenho vídeo. Está registrado isso. Ah, pastor, você não postou? Não, não, irmão, porque eu não quero aparecer. Mas está registrado. Durante a pregação, eu chamei a minha esposa. Eu peguei a chave do meu carro e ofertei na vida dos pastores lá. Eu voltei da Argentina sem carro, irmão. Estou a pé. Quando você entende o sacrifício da cruz, você não se apega a nada. A nada. Entenda isso. Você não é apegado. As coisas velhas já passaram. Aquele apego às coisas já passou. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Nós literalmente, irmão, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós morremos.
A nossa velha natureza recebe uma pena de morte. Só que se você não manter ela morta todos os dias, irmão, ela ressuscita. É pior que Lázaro. Porque Lázaro, Jesus precisou falar, vem para fora. A velha natureza não, ela vem sozinha. Quando você entrega e reconhece Cristo, o senhorio de Cristo sobre a tua vida, deixa eu te falar uma coisa, você recebe o Espírito Santo de Deus. A pena de morte para a velha natureza está decretada, porque o Espírito Santo domina ela. Agora, se você deixar, ela volta. Pois é, irmão. Tem que controlar isso. Tem que dominar esse trem. Mas a palavra, você tem que entender o que Jesus fez na cruz. Irmão, é o básico que você precisa entender. Romanos 6,4, a Bíblia diz, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Meu irmão, pergunta retórica, não precisa se expressar. Você está andando em novidade de vida, amado? Ou não está lá, uma propaganda bem antiga, né? Não está lá essa Brastemp. É bom que os jovens não entendem nada, e os velhos que assim, Eu soltei uma em Alvorada ontem, que os irmãos vieram me repreender depois. Você, pastor, você denuncia a nossa idade. Romanos 6, do 6 ao 8, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Posso ouvir um glória a Deus? Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Glória a Deus, aleluia! Você morreu? Tem como a gente fazer uns testes para saber se realmente morreu com Cristo, irmão. Tem como a gente testar. Porque tem uns irmãos que você faz, não, eu morri com Cristo, mas você vai ver, está bem vivo. Não, está morto, minha carne está morta. Não está nada. Tem gente que parece estar pregado na cruz com velcro. Rapidinho de escola de lá. Tem uns que é pior, parece que pregou com cuspe. Será que você morreu mesmo? Porque o corpo morto, ele não sente. O corpo morto não sente dor, irmão. O corpo morto não sente afronta. O corpo morto não sofre por calúnia. Será que você está morto? Se nós morremos com Cristo, com Ele também viveremos. O problema é que você está querendo viver por você mesmo. Por você mesmo. Meu irmão, nós precisamos entender que quando Jesus entra na nossa vida, é como se o nosso DNA mudasse.
Os químicos falam amém na hora. O nosso DNA que foi danificado para o pecado, quando Jesus entra na nossa vida, ele é restaurado. Você está entendendo isso, irmão? Nós recebemos um novo, é como se o nosso DNA fosse consertado. Você está entendendo isso? O pecado que antes fazia parte do seu DNA, agora ele está sendo consertado espiritualmente em Cristo. Você controla a velha criatura, ela não vai danificar de novo. Agora, se você der espaço para ela, vai danificar de novo. Quem está entendendo? Você precisa entender o que Jesus fez por mim e por você na cruz, querido. Você precisa entender. Quando você entende isso, muita coisa muda e começa a perder sentido. A Bíblia vai dizer em 1 João 2, 15 e 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quando Jesus entra na nossa história, amado, muitas práticas que nós fazíamos, nós perdemos o interesse, nós perdemos o desejo, nós perdemos a vontade. É interessante você ver uma pessoa que está no início da caminhada, e onde ela vem realmente sendo acompanhada, discipulada, né? Mas é um novo convertido, está ali sendo acompanhado e tudo. Você está conversando com ele e de repente, novo convertido, irmão. E de repente, na conversa, ele solta um palavrão. Perdão, desculpa. O problema é você ver o crente da era mesozoica falando palavrão. Os dinossauros eclesiásticos. Esse é o problema. Que Deus vai transformando a nossa vida. Ele vai transformando a nossa história. À medida que nós vamos nos aproximando de Deus, Ele vai mudando a nossa história. Ele muda a nossa maneira de pensar, Ele muda a nossa maneira de falar. Ele muda até a nossa maneira de vestir. Você está entendendo isso, irmão? Tem coisa que não condiz com o cristão. Tem um demônio. Tem um demônio. Ô Jesus. Que ele opera muito na vida do crente. É chamado demônio nada a ver. Ô irmão, isso aqui, nada a ver, pastor. Esse demônio eu estou vendo, ultimamente eu tenho tido a percepção de que para tirar ele só com aconselhamento. Irmão. Porque quantas pessoas você vai conversar e vai falar, irmão, isso não condiz, irmão. Então, não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Até gente em ministério. Ô, irmão, corrige isso aqui. Não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Aí na hora que chegar perto de mim, pastor, eu posso pegar a escala? Aí eu vou falar, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Infelizmente a igreja tem buscado viver para ela mesma. As suas vontades, os seus desejos. O que é bom para ela. A igreja do Senhor, que teria que ser a expressão dos céus na terra, não tem buscado fazer a vontade de Deus.
Muita gente que se diz cristão, irmão, produzem frutos que não condizem com o que eles declaram. Uma igreja que tem vivido a sua vontade. E qual que foi o ensinamento que Jesus nos deu, irmão? É tão simples. Jesus ensinava de uma forma tão simples, irmão. Ele ensinou da seguinte forma: seja feito na terra como no céu. Primeiro é o céu. Primeiro é Deus. E se manifesta na terra. Ele começa a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Nós temos visto, meu irmão, um evangelho que tem sido deturpado, colocando uma ênfase em aceitar Jesus e fazer uma oração de arrependimento. Nós o confessamos como Senhor e, feito isso, estamos eternamente salvos. Não é isso que a Bíblia ensina. Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O evangelho não se resume, a vida cristã não se resume em aceitar Jesus. Irmão, eu particularmente, eu nem gosto dessa expressão. Porque fica parecendo que Jesus está dependendo da nossa aceitação. E aí eu reduzo ele a alguém como eu. Ele não precisa ser aceito. Nós temos que reconhecer Ele como Senhor e Salvador. Toda língua confessará. Todo joelho se dobrará. É reconhecimento, não é aceitação, irmão. Se não houver, irmão, uma mudança na tua vida, uma mudança de vida, meu querido, você está só passeando pelo Evangelho, só passeando pela vida cristã. Nós precisamos entender isso. Você tem que sair da condição de mero espectador e passar a ser ao participante. Porque reconhecer Jesus como Senhor e Salvador é reconhecer que nós somos pecadores. Que nós necessitamos de salvação, de perdão. Tem que haver uma mudança na nossa vida. Tem que haver uma mudança. Pensa aí, irmão, rapidamente, de quando você entregou sua vida a Jesus, até hoje, o que mudou na sua história? O que mudou na sua vida? O que mudou em você? Irmão, eu não estou falando de bens financeiros, não estou falando nada disso, estou falando de você. O que mudou? Nós vamos participar da mesa daqui a pouco. E a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque muitos de nós
estamos na caminhada cristã como Jesus sendo uma das opções que nós temos. Não, Senhor é Salvador da minha vida, glória a Deus, aleluia, mas se der tudo errado, eu tenho ainda um escapezinho aqui para fazer alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Vamos botar um casamento como exemplo. Um relacionamento, um casamento. E aí o marido chega para a esposa e fala assim: olha, eu te amo, você é o amor da minha vida, Deus colocou você na minha vida, mas eu quero colocar mais uma pessoa nesse relacionamento, porque tem condição de eu estar com duas pessoas. Você aceitaria? Sim ou não? E por que você acha que Deus vai aceitar isso de você? Se você não aceita isso, por que você acha que Deus tem que aceitar isso de você? Onde você tem outros deuses, outros senhores na tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não entra na vida de ninguém como segundo plano. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não entra na vida de ninguém como primeiro plano, só como único. Só como único. Não pode ter nenhuma outra pessoa, nenhuma outra coisa ou atividade competindo para ocupar o lugar dele no nosso coração. Ele deve ser o Senhor. O que significa isso? Ele tem que ser o mestre, o proprietário supremo. Gálatas 2:20. Meu irmão, você tem que ter a condição de fazer essa declaração. Logo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Ele tem que ser o único. Ele não pode ser o primeiro de todos os seus outros amores, ele tem que ser o único. Ele tem que ser o único, 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 único. Quem está entendendo? Meu irmão, você precisa mudar a sua história. E Jesus precisa entrar realmente na tua vida para isso acontecer. Ele tem que realmente entrar na tua vida. Vai ser fácil? Nunca é. Nunca é fácil. Ah, mas a vitória é certa. A vitória é certa, irmão. Fica de pé no seu lugar. Fecha seus olhos.